Analista: Gaza parecerá um playground em comparação ao Líbano se guerra Israel-Hezbollah estourar. Em meio à guerra de 7 meses na faixa de Gaza de Israel contra Hamas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem ameaçado expandir o conflito no enclave palestino para o Líbano, onde está o Hezbollah. No dia 5 de junho, Netanyahu disse que Israel está preparado para uma ação extremamente poderosa no norte contra o grupo libanês. O premier fez a declaração na cidade de Kiryat Shimona, na fronteira com o Líbano, onde os combates entre o exército israelense e o Hezbollah aumentaram significativamente nos últimos dias, conforme relatado pelo The Times of Israel. Se as atuais tensões saírem do controle, poderiam impor um pesado tributo a ambos os países neste conflito, disse Joseph Helou, professor assistente de Ciências Políticas e Assuntos Internacionais do Departamento de Ciências Sociais e Educacionais da Universidade Libanesa Americana. Olhando para a dinâmica de escalada, Helou lembrou que depois do conflito palestino-israelense tem aumentado na sequência do ataque do Hamas em outubro do ano passado, houve apenas combates militares limitados na fronteira norte. O grupo libanês declarou que era a sua forma de oferecer uma frente de apoio a Gaza, alegando que o grupo encerraria o combate assim que a guerra no enclave terminasse. Depois que Israel atacou a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, em 1º de abril, e intensificou os ataques a aldeias no sul libanês, o Hezbollah reforçou os seus próprios ataques com drones. Desenvolvimentos recentes mostraram que o Hezbollah possui técnicas avançadas para comandar operações através de drones fabricados no Irã, disse o acadêmico. E lembrou que os responsáveis do Hezbollah declararam publicamente que apenas parte da sua panóplia militar foi usada até agora. O Hezbollah desenvolveu enormes capacidades em termos de técnicas e estratégias militares, não apenas de armamento, o que torna um conflito entre os dois atores fortes bastante destrutivo, observou o especialista. Não chegando a especular sobre o tipo de operações que Israel seria capaz de realizar nas regiões norte do país e nas zonas sul do Líbano, o professor sublinhou que o aumento das capacidades de ambos os lados do conflito coloca a situação em alerta máximo, tornando muito hesitante qualquer avaliação do impacto real das operações militares. Esta melhoria qualitativa mudou o tipo de operações do conflito, tornando muito difícil prever o próximo episódio desta guerra em curso, analisou Helou. Já para Shaul Bartal, tenente-coronel aposentado pesquisador do Centro Begin Sadat de Estudos Estratégicos da Universidade de Bar-Ilan de Israel, afirmou que Gaza aparecerá um playground em comparação ao Líbano, se a atual escalada resultar em uma tentativa do Irã de ajudar o Hezbollah e o Líbano. Bartal observou que uma nova guerra regional pode terminar na destruição de regiões inteiras em Israel, mas também na destruição colossal no Líbano e no Irã. Atualmente, o objetivo de Israel no impasse com o Hezbollah é remover o movimento libanês da fronteira até além do rio Litani e até mesmo além de um alcance de 10 a 15 quilômetros, se houver um acordo político com o governo libanês, segundo o qual apenas se o exército terá permissão para operar no sul do Líbano e o Hezbollah for removido da fronteira, então a guerra no norte terminará. No entanto, se isso não for possível, em uma nova retaliação, o Hezbollah poderia usar os 150 mil mísseis que tem contra Israel, enquanto Tel Aviv, por sua vez, causaria enorme destruição no Líbano. A única solução para a crise atual é um acordo político entre Israel e o governo libanês que mantenha o Hezbollah longe da fronteira. Um acordo cujos princípios já são conhecidos e aceitos pelas partes, mas o Hezbollah insiste em não o assinar enquanto a guerra em Gaza continuar, resumiu o especialista.
Para Joseph Hillel, a solução é a criação de dois estados. Um estado palestino independente, negociado com uma ampla gama de apoio internacional, poderia ajudar a trazer alguma aparência de ordem em Oriente Médio caótico, complementou o Hillel. Israel se prepara para abrir uma segunda frente no norte. Por Mike Whitney. Por razões técnicas, sociais e moral, Israel não vencerá outra guerra. Em todos os níveis, tornou-se muito fraco. Pode infligir danos terríveis aos seus inimigos, mas não pode alterar o equilíbrio fundamental de todas as forças que conduz à vitória. Gabriel Coco, 2007. Grandes incêndios florestais assolaram o norte de Israel na terça-feira, após ataques de drones e foguetes do Hezbollah contra assentamentos e bases militares israelenses. Os incêndios representam a mais recente escalada na guerra transfronteiriça em curso que persiste nos últimos 8 meses. De acordo com o Times of Israel, cerca de 60 mil residentes de cidades e vilarejos ao longo da fronteira norte de Israel foram deslocados de suas casas desde outubro devido aos ataques quase diários de foguetes e mísseis antitanque transfronteiriços do Hezbollah. O recente aumento da violência provocou uma resposta irada por parte dos líderes políticos de Israel, que agora ameaçam invadir o Líbano se os ataques não cessarem imediatamente. Isto é de um artigo da CNN. Na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu visitou a cidade de Kiryat Shimona, no norte, perto da fronteira com o Líbano, dizendo que Israel está preparado para uma ação muito intensa no norte. Quem pensa que pode nos prejudicar e que ficaremos de braços cruzados está cometendo um grande erro, disse o primeiro-ministro. De uma forma ou de outra, restauraremos a segurança no norte. Os comentários de Netanyahu foram feitos depois que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Hezvi Halevi, disse que os militares israelenses estão prontos para atacar alvos no norte. Estamos preparados depois de um processo de treino muito bom, até ao nível de um exercício militar, para avançar para um ataque no norte. Defesa forte, prontidão para atacar. Estamos nos aproximando de um ponto de decisão, disse Halevi na terça-feira. As tensões aumentaram na fronteira entre Israel e o Líbano, enquanto o exército israelense alerta que a decisão sobre a nova ofensiva está se aproximando. CNN. Netanyahu está a sentir a pressão dos membros da extrema-direita e seu gabinete de guerra que querem invadir o Líbano e eliminar a ameaça na sua origem. Mas esse custo de ação abriria uma segunda frente e provavelmente desviaria recursos da operação em Gaza. Também poderia transformar-se num campo de extermínio sangrento com a invasão do Líbano. Como a invasão do Líbano, pois Israel em julho de 2006, que saiu pela culatra e deixou o exército israelense em busca de cobertura. Aqui está uma breve recapitulação do desastre pelo historiador Gabriel Coco. A guerra de 34 dias, iniciada em 12 de julho, que Israel travou no Líbano em 2006, foi um ponto de viragem desastroso. Os israelenses não perderam a guerra por causa de ordens dadas ou não a vários oficiais. Foi uma guerra de escolha e foi planeada como uma guerra aérea com incursões terrestres muito limitadas, na expectativa de que as baixas israelitas fossem muito baixas. Halutz queria chocar e assombrar o Hezbollah e os seus aliados com o poder israelita e estabelecer um marco, tudo dentro de poucos dias. Seria uma guerra muito curta, baseada na aplicação do poder. Halutz queria apresentar um ponto crítico, em vez disso fez o contrário, revelou a vulnerabilidade de Israel baseada em grande parte no fato de o inimigo estar muito melhor preparado, motivado e equipado. Foi o fim de um mito crucial, o prenúncio de conflitos armados ainda mais sangrentos, mais iguais, ou de um equilíbrio de poder equilibrado, ou de um equilíbrio de poder propício a negociações. Olmert e os seus generais muito provavelmente esperavam ter uma grande vitória dentro de 5 dias, aumentando assim a sua popularidade junto à população judaica agressiva, que constitui uma maioria crescente dos eleitores, para reverter os seus índices de sondagem abissalmente baixos. Ele recebeu 3% de popularidade no programa de televisão Pesquisa no início de março, salvando assim a sua carreira política. Há muitas razões pelas quais os israelitas perderam a guerra no Líbano, mas há um acordo geral dentro de Israel de que a guerra terminou em desastre e o valor dissuador das outrora imbatíveis e superarmadas forças militares israelenses diminuiu gravemente em todo o mundo árabe pela primeira vez. A guerra no Líbano é apenas um pronúncio
prenúncio das derrotas israelitas que estão por vir. Pela primeira vez, existe uma equivalência aproximada no poder militar. A tecnologia está agora a mover-se muito mais rapidamente do que os recursos diplomáticos e políticos ou a vontade de controlar as suas consequências inevitáveis. Para não mencionar as teorias estratégicas tradicionais. Isto é verdade em todo o lado e o Oriente Médio não é exceção. O Hezbollah tem muito melhores e mais foguetes. Mais de 10 mil foguetes de curto alcance é um número dado do que tinha há alguns anos. A inteligência militar de Israel acredita que tem mais poder de fogo do que tinha na primavera passada antes de ser atacado. No passado, as guerras produziram vitórias e mais território para os judeus. Agora eles só produzirão desastre para todos. A guerra no Líbano provou isso. A última chance de Israel, Gabriel Counterpunch. Os atuais líderes políticos em Israel, grandemente encorajados pelo seu aparente triunfo sobre a população civil de Gaza, estão a pressionar por uma invasão do Líbano e por um confronto com o seu arqui-inimigo, o Hezbollah. A maioria destes políticos não sabe o que aconteceu em 2006 ou pensa que o exército israelense, que as forças armadas de Israel mais fortes e mais capazes de hoje prevalecerão com relativa facilidade. Eles parecem desconsiderar a ideia de que Israel poderia enfrentar uma derrota humilhante que prejudicaria a sua segurança futura e os seus meios de dissuasão. Eles estão tão convencidos de sua própria invencibilidade, a perspectiva de derrota nunca lhes passou pela cabeça, isto é, da BBC. Na terça-feira, o ministro de Segurança da extrema-direita de Israel, Itamar Ben-Gvir, em visita aos bombeiros da cidade vizinha de Kiryat Shmona, disse que a resposta do governo aos foguetes do Hezbollah deveria ser a guerra. Não há paz no Líbano enquanto a nossa terra estiver sendo atacada, disse ele na BBC. Não é de surpreender que o apoio de Ben-Gvir a uma invasão seja partilhado pelo companheiro de viagem Bezalel Smotrich, que fez estas observações no discurso no Mundo das Lamentações no final da marcha da bandeira do dia de Jerusalém. Primeiro-ministro dê a ordem. Entre em guerra com o Hezbollah, destrua-o, gritou ele. Retire forças das multidões reunidas aqui e dê a ordem. Entre em guerra com o Hezbollah, subjugue, destrua, transfira a zona de segurança da Galileia para o sul do Líbano. Para não ser superado pelos incendiários do gabinete de guerra de Nathan, o presidente de Israel, Isaac Herzog, fez a seguinte declaração sinistra. Apelo aqui à comunidade internacional e aos seus líderes e sublimo. É impossível permanecer indiferente a este terrorismo do Líbano e em geral. Israel tem sido atacado diariamente durante muitos meses por representantes iranianos no Líbano, em flagrante violação de todos os acordos e resoluções internacionais. O mundo precisa de acordar e perceber que Israel não tem outra escolha senão proteger os seus cidadãos. E você não deve ficar surpreso quando o faz com cada vez mais força e determinação. E não venham até nós com queixas quando a situação piorar fora de controle, alertou Herzog. Este não é o momento de ficar parado e deixar a região escalar. Esta agressão terrorista maligna precisa ser contida e interrompida. Times of Israel. Para além da previsível alarde de políticos pomposos e de seus aliados, há alguns realistas notáveis que compreendem que o resultado de qualquer confronto com Hezbollah está longe de ser certo. Confira este trecho de um artigo do Jerusalém Post do major-general israelense aposentado Itzhak Brick, que disse que qualquer ataque do exército israelense ao Hezbollah poderia trazer uma destruição terrível a todo Israel. Avisei que, devido à situação sombria no exército, é apenas uma questão de tempo até que ocorra um desastre. E de fato aconteceu com o Hamas e atacar comunidades na zona fronteiriça de Gaza. Felizmente, desta vez tivemos um milagre, pois o Hezbollah não nos atacou a partir do norte, pois teria provocado um desastre muito maior, muito pior do que o sofrido pelas comunidades fronteiriças de Gaza. É duvidoso que pudéssemos ter recuperado e continuado a viver no nosso querido país. No passado avisei e continuo a alertar agora que o exército e os militares não estão preparados para a guerra regional. Se o exército israelense entrar em uma guerra contra o Hezbollah e lançar um ataque significativo, como recomendado por alguns, incluindo aos funcionários do norte e até mesmo o ministro da Defesa, com a absoluta ignorância da situação e da prontidão do exército
e dos militares para a guerra regional. Isto poderia trazer desastre para o país. É uma aposta na continuação das nossas vidas no Estado de Israel. Eu avisei sobre isso quando eclodiu a guerra na faixa de Gaza e o povo aplaudiu o exército, que no final das contas não alcançou o resultado desejado. Os responsáveis pela desgraça, desastre e terrível vergonha que ocorreram em 7 de outubro podem levar-nos à próxima guerra regional, uma guerra que destruirá o nosso país, porque nos últimos 20 anos não preparamos a frente interna e o exército para aquela guerra. Hoje, tanto a liderança política como a militar não levantam um dedo para preparar a frente interna e o exército para a próxima guerra regional. Esta guerra é a ameaça mais grave para o país desde a sua criação. A situação de segurança continua a deteriorar-se todos os dias e ninguém parece se importar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um antigo ministro de defesa Ben Gantz e um antigo chefe do gabinete Aviv Koav não nos levam a lado nenhum, para um caminho sem volta. Foram eles que trouxeram sobre nós o inferno mais severo na história do povo de Israel desde o Holocausto. São eles que estão a liderar o nosso caminho para o próximo inferno sem pensamento estratégico e racionalidade, mas principalmente por causa das emoções do jogo com a segurança do país. Eles continuam a lutar cada vez mais porque, na sua opinião, isso funciona a seu favor. Apesar dos objetivos que definiram, a minimização do Hamas e a libertação dos reféns com vida afastam-se cada dia mais de nós e estamos a descer cada vez mais na segurança do país, na economia, na sociedade, nas relações internacionais. Onde mais iremos cair? Pergunta. Deus nos salve, general das Forças Armadas de Israel, líderes militares e políticos estão levando Israel ao desastre. Opinião, Major-General israelense aposentado Itzhak Brick, Jerusalém Post. É uma declaração extraordinária e acertada do dinheiro. No dinheiro, os israelitas podem sentir-se encorajados pela devastação que infligiram a Gaza a baixo custo para si próprios. Mas o Hezbollah é um tipo de animal completamente diferente. Qualquer invasão do Líbano terá um preço elevado em termos de destruição, vítimas e segurança geral. Estará o povo israelita realmente preparado para fazer o sacrifício que uma guerra com o Hezbollah exige? Pergunta. Eles estão realmente prontos para ver seus filhos e filhas voltarem para casa em sacos para cadáveres? Pergunta. Talvez Nathan esteja apenas a fazer bluff, fazendo apenas blefe quando ameaça enfrentar o Hezbollah no campo de batalha. Talvez ele esteja apenas tentando projetar a imagem de um líder forte em tempo de guerra. Nós não sabemos, mas o que sabemos é que se ele lançar uma ofensiva transfronteiriça no Líbano, obterá mais do que o esperado. E tal como Sharon e Olmert antes dele, ele viverá para se arrepender. Estados Unidos iniciam retirada de tropas do Níger. Os Estados Unidos iniciaram a retirada de suas tropas do Níger no continente africano a partir da primeira aeronave, informaram os ministérios da defesa dos dois países em uma declaração conjunta anunciada neste sábado, 8 de 6 de 2024. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Ministério da Defesa Nacional da República do Níger anunciam que a retirada das forças e ativos dos Estados Unidos do Níger progrediu das preparações iniciais. Esta transição significativa começou a partir de um avião C-17 Globemaster III da Força Aérea dos Estados Unidos na base aérea 101 em Niamey, diz a declaração. Algumas forças dos Estados Unidos já foram retiradas do Níger para suas bases de origem após concluir suas missões, afirmou a declaração. Um pequeno contingente de pessoal militar dos Estados Unidos chegou ao país africano para ajudar na retirada das tropas da base aérea 101 e 201, acrescentou. Os Estados Unidos e o Níger concordaram em concluir a retirada das tropas dos Estados Unidos do país africano até 15 de setembro. Estima-se que haja Estima-se que haja 1.100 homens das Forças Armadas norte-americanas no Níger. O processo de retirada militar foi iniciado gradativamente em março, depois que um porta-voz militar nigerino disse que o governo transitório do país, que assumiu o poder em julho de 2023, havia encerrado o acordo militar com os Estados Unidos com efeito imediato, citando os interesses do povo nigerino.
OTAN cruzou linha vermelha após permitir atacar alvos na Rússia, diz ministra da Defesa da Áustria. Cláudia Tanner argumentou que a ação é perigosa e agradeceu a intervenção do secretário-geral da OTAN por recusar o envio de tropas para a Ucrânia. Os países ocidentais cruzaram a linha vermelha ao permitir que a Ucrânia atacasse alvos em território russo com armas que entregaram a Kiev, disse Cláudia Tanner, ministra da Defesa da Áustria, ao jornal austríaco Der Presse. A linha vermelha foi ultrapassada, por isso estou muito feliz com o esclarecimento do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, de que a OTAN não enviará tropas para a Ucrânia, opinou ela em entrevista divulgada no sábado 8/6/2024, em resposta à questão de que os Estados Unidos, a França e a Alemanha autorizaram a Ucrânia a atacar certas áreas da Rússia com armas ocidentais. O entrevistador Daniel Bischoff, jornalista da publicação, também tentou esclarecer se Kiev não deveria ser capaz de proteger suficientemente Kharkov dos bombardeios vindos da fronteira russa. Como Estado militarmente neutro, não temos o direito de julgar, respondeu Tanner. Stoltenberg disse em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, 6/6/2024, que a OTAN não tinha planos de destacar pessoal militar no território ucraniano. Ao mesmo tempo, ele acrescentou que os Estados membros da aliança tinham o direito de fornecer a Kiev um apoio multifacetado. Kremlin, autoridades alemãs tentam agradar os Estados Unidos ao se prepararem para entrar em conflito com a Rússia. Declarações de autoridades alemãs sobre a preparação para o conflito com a Rússia estão relacionadas à necessidade de agradar Bruxelas ou Washington. A OTAN analisou o Kremlin neste domingo, 9/6/2024. A conclusão acontece uma vez que a Alemanha tem enfrentado problemas com a sua soberania desde o fim da Segunda Guerra Mundial, disse o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov. A Alemanha sempre teve grandes problemas depois da Segunda Guerra Mundial, em termos de déficit de soberania e independência. E no quadro deste déficit, claro, as autoridades alemãs estão correndo contra o relógio. Tem de agradar Bruxelas, o Comitê de Washington. E o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, da Aliança Atlântica, afirmou Peskov em uma entrevista ao jornalista Pavel Zarubin. É por isso que a posição deles é tão complicada, acrescentou o porta-voz, terminando sua resposta com uma pergunta. Consegue os imaginar se desmoronando entre Bruxelas, OTAN e Washington? Indagou. Apesar de seguir as políticas da União Europeia e dos Estados Unidos, Berlim tem sido muito cautelosa em alguns assuntos ligados ao conflito na Ucrânia. Por exemplo, o Estado alemão foi mais reticente no que diz respeito à apreensão de ativos congelados russos e também não endossou a declaração do presidente francês Emmanuel Macron de que no futuro tropas da OTAN deveriam estar em território ucraniano. No entanto, por conta da pressão, no fim, acaba cedendo, como foi o caso de autorizar no dia 31 de maio que Kiev atacasse território russo com armas ocidentais, conforme noticiado. O Ocidente quer derrotar a Rússia para se apoderar de seus recursos, diz Orbán. O líder húngaro se pronunciou sobre o conflito ucraniano, dizendo que a Ucrânia já está sendo explorada por empresas estrangeiras e que a Rússia seria a próxima parada. Os líderes políticos ocidentais buscam derrotar a Rússia para ter acesso aos seus recursos, como aconteceu nos anos de 1990, disse o primeiro-ministro da Hungria. O que realmente está acontecendo é que os líderes pró-guerra querem derrotar a Rússia na guerra. Que bom plano, tão simples. E por quê? Pergunta. Por dinheiro. Por dinheiro, bens e influência, como sempre. De acordo com Viktor Orbán, que deu uma entrevista ao canal húngaro Hír TV. Ele destacou que a Ucrânia é um país rico em recursos, mas endividado, e que as empresas estrangeiras já podem se apoderar de suas terras férteis e de outros ativos. Orbán sublinhou que muitos no Ocidente querem voltar à década de 1990, quando tinham acesso não apenas à Ucrânia, mas também à Rússia, seus recursos, bens e fundos. Muitos europeus e americanos se lembram da década de 1990, a época de então o presidente russo Boris Yeltsin, como um período de grandes oportunidades econômicas, quando eram recebidos sem problemas. Eles entraram na economia russa, começaram a reconstruí-la e a tirar proveito da capacidade econômica da Rússia. De acordo com a lógica econômica moderna, mais tarde a Rússia disse que não queria isso e que não considerava uma solução tão simples. Tomou as rédeas e fez seus próprios ajustes, disse o premier húngaro.
Estados Unidos vê na Ucrânia a chance de alavancar sua atrasada indústria de projéteis, diz mídia americana. As guerras terrestres ainda são vencidas com balas e projéteis de artilharia, mas os Estados Unidos não estão conseguindo fazer este último com rapidez suficiente, escreve a Bloomberg. A operação russa na Ucrânia colaborou para um regresso a uma área de combates com utilização intensiva de material bélico. E o equipamento mais importante no campo de batalha é o projétil de 155 mm. Os projéteis são uma munição padrão entre os países da OTAN. No entanto, eles também estão perigosamente escassos. A mídia afirma que, desde o fim da Guerra Fria, o Pentágono desinvestiu ou negligenciou instalações outrora utilizadas para fabricar tudo, desde munições a pólvora explosiva, concentrando-se em vez disso na transformação da guerra com armamentos de alta tecnologia. O que resta agora são infraestruturas em ruínas, maquinaria obsoleta e uma pequena força de trabalho que não consegue acompanhar a crescente procura internacional, escreve a agência norte-americana. Antes do conflito na Ucrânia, a produção dos Estados Unidos era em média de 14.400 projéteis por mês. O país está agora gastando mais de 5 bilhões para reformar fábricas antigas em diversos estados. Uma nova era de conflitos travados com armas antigas expôs o abandono da produção de munições básicas como um erro estratégico. Isso levou a OTAN a alterar suas diretrizes de armazenamento, exigindo que os aliados aumentassem significativamente os seus estoques de munições, ressalta a mídia. Nos últimos meses, os fornecimentos de munições de 155 mm dos Estados Unidos foram esgotados pelos envios para a Ucrânia e pelo apoio a Israel na faixa de Gaza. A pólvora negra, o propulsor crítico para os projéteis, também é escassa, porque os Estados Unidos produzem pouco dela em comparação ao passado. O TNT, outro componente básico das munições, não é fabricado no território desde a década de 1980, forçando o Pentágono a comprá-lo a países como a Polônia e a Turquia. Os projéteis de alta tecnologia destinados a substituir as tradicionais munições de 155 mm falharam em um teste inicial na Ucrânia, quando os seus sistemas de mira foram frustrados pela Rússia. A perspectiva de que futuras guerras possam assemelhar-se aos combates árduos que aí ocorreram suscitou o receio de que o arsenal dos Estados Unidos possa algum dia ser esticado até ao ponto de ruptura. A escrita já está na parede há algum tempo. Foi preciso que a guerra na Ucrânia realmente chocasse os funcionários do Pentágono e os membros do Congresso, tirando-os da sua complacência, afirmou Stacey Pat John, pesquisadora sênior e diretora do Programa de Defesa do Independente e Bipartidário Centro para uma Nova Segurança Americana, ouvida pela Bloomberg. O déficit de material básico e a escassez de capacidade para produzir refletem um problema mais vasto. Os Estados Unidos já não se concentram em fabricar coisas cotidianas, mesmo coisas que podem ser críticas numa crise. Quando o VC-19 surgiu, começou a corrida para produzir mais cotonetes e ventiladores, relembra a mídia. Assim como a escassez de peças automotivas, medicamentos genéricos, fórmulas infantis e outros bens comuns tornou-se mais frequente. Para manter os seus esforços de mobilização no bom caminho, o objetivo do exército norte-americano é produzir 68 mil projéteis por mês até o início de 2025. Grande parte do financiamento para aumentar a produção de munições virá da Lei de Despesas dos Estados Unidos recentemente promulgada, que foi aprovada. Após uma batalha política de 6 meses liderada por republicanos que se opunham a mais assistência à Ucrânia. No entanto, o Pentágono precisará de gastar mais de 3,5 bilhões por ano para comprar munições, custos que teriam de ser cobertos por despesas futuras. Os Estados Unidos também estão a planejar desembolsar mais dinheiro para bombas destruidoras de bunkers e outras armas pesadas, diz a mídia. Os defensores do envio de mais munições e outros tipos de ajuda à Ucrânia começaram a considerá-lo um impulso à economia doméstica. Os apoiantes de Kiev, liderados pelo líder republicano do Senado, Mitch McConnell, disseram que a maior parte do dinheiro vai para empreiteiros de defesa dos Estados Unidos, proporcionando muitos empregos aos estadunidenses em 38 estados, incluindo alguns onde os titulares estão lutando para manter os seus assentos. Ainda assim, nos Estados Unidos, as autoridades encaram
o armamento da Ucrânia como uma forma de aumentar a sua própria preparação para conflitos futuros, sublinha Bloomberg. Aumentar a produção de munições é um negócio dispendioso e demorado, e os Estados Unidos estão a tentar recuperar o atraso em um momento de tensão crescente na Europa, no Oriente Médio e na região do Pacífico. São investimentos de longo prazo, investimentos para décadas, disse Douglas Bush, o comprador de armas do exército dos Estados Unidos, acrescentando que, apesar do atraso, essa é uma oportunidade de os acertar durante décadas. Zakharova. Visita de delegação da Armênia a Bucha é um passo hostil. Moscou considera a visita de uma delegação da Armênia à cidade ucraniana de Bucha um passo abertamente hostil, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, neste domingo, 9 de 6 de 2024. Na semana passada, uma delegação da Armênia visitou a cidade de Bucha, na Ucrânia, onde declararam a solidariedade armênia com a Ucrânia na luta contra a agressão russa. Consideramos a visita a Bucha, subúrbio de Kiev, do chefe do distrito administrativo de Nork, localizado na capital do país, Yerevan, Tigran Margaryan, e do embaixador armênio na Ucrânia, Vladimir Karapitinha, como um passo abertamente hostil por parte de Yerevan, disse Zakharova em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Uma nota de protesto foi enviada ao Ministério das Relações Exteriores da Armênia. Não esperávamos outra coisa de uma figura como Tigran, um aliado de Aram Sargsyan, presidente do Partido República para o Ocidente. É lamentável que as autoridades armênias sejam solidárias com isso. Após o início da Operação Militar Especial da Rússia em fevereiro de 2022, as tropas russas assumiram o controle de um subúrbio de Kiev conhecido como Bucha. Após a sua saída, as autoridades ucranianas acusaram os russos de atrocidades em massa contra civis. Moscou negou qualquer envolvimento nos assassinatos de civis e acusou Kiev de encenar uma provocação. Agrupamento de tropas russo centro avança, bloqueia 6 ataques e elimina até 300 militares ucranianos. As tropas russas eliminaram nas últimas 24 horas centenas de militares ucranianos, além de um helicóptero Mi-8 e 66 drones, informou a defesa da Rússia. O agrupamento de tropas russas Trem Centro melhorou a sua posição tática, impediu 6 ataques e eliminou até 300 militares adversários. Relatou neste domingo, 9 de 6 de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia. Além disso, foi destruída uma quantidade significativa de armamentos do adversário, incluindo 4 veículos militares. Os agrupamentos de tropas Zapad, Oeste e Sérvia Norte também assumiram melhores posições e repeliram 7 contra-ataques, além de terem aniquilado até 625 efetivos do inimigo. As ações russas ainda resultaram da destruição de 8 veículos militares e vários outros equipamentos. Já os agrupamentos Jung, Sul, Dnepr e Vostok Leste bloquearam um ataque, avançaram no fronte e atingiram com sucesso até 550 soldados ucranianos. Além disso, informa o comunicado do órgão militar russo, foram destruídos 15 veículos militares e outros equipamentos do adversário. Os sistemas de defesa antiaérea derrubaram um helicóptero Mi-8 da Força Aérea da Ucrânia. Durante as últimas 24 horas foram interceptados 66 veículos aéreos não tripulados e 3 foguetes Himmler fabricados nos Estados Unidos, acrescentou ele. No total, durante a operação militar especial foram destruídos 610 aviões, 276 helicópteros, 25.463 veículos aéreos não tripulados, 528 sistemas de defesa antiaérea, 16.304 tanques e outros veículos blindados de combate,
1.331 lançadores múltiplos de foguetes, 10.240 peças de artilharia de campo em morteiros e 22.387 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Vietnã, invasão do Iraque e China somam 3 erros da diplomacia dos Estados Unidos, dizem autores americanos. O fracasso de sucessivas administrações dos Estados Unidos em responder adequadamente ao crescimento chinês é um dos 3 maiores erros da política externa norte-americana desde a Segunda Guerra Mundial. Analisam 2 autores de um livro estadunidense lançado recentemente. De acordo com Robert Black-Hill, ex-embaixador dos Estados Unidos na Índia, e Richard Fontaine, CEO do Centro para uma Nova Segurança Americana, ambos autores do livro Década Perdida, o pivô dos Estados Unidos para a Ásia e a ascensão do poder chinês, Washington falhou em sua política externa em mais 2 pontos. A escalada no Vietnã em 1965 e a invasão do Iraque em 2003. O conceito de pivô foi lançado pela primeira vez pela ex-secretária de Estado Hillary Clinton em 2011, mas na concepção dos autores, a estratégia de pivô para a Ásia até agora fracassou ao ser distraída pelos conflitos na Europa e no Oriente Médio. Os autores atribuem a culpa igualmente às 3 administrações mais recentes dos Estados Unidos sob o presidente Barack Obama. O pivô perdeu força quando Clinton foi substituída por John Kerry, que se concentrou no processo de paz no Oriente Médio. A Ásia era uma prioridade, não a prioridade. O governo de Donald Trump concentrou-se no déficit comercial com a China, mas questionou o valor das alianças. A administração de John Biden inicialmente deu à região o devido foco, tornando a equipe Indo-Pacífico no Conselho de Segurança Nacional a maior. No entanto, o envolvimento da administração com a Ásia tem sido ofuscado pelo envolvimento com a Europa. As razões para o fracasso de mais uma década vão desde os objetivos pouco claros até a falta de benefícios políticos internos da política asiática. Este último tornou difícil para qualquer um dos 3 presidentes concentrados na região, afirmam Black-Hill e Fontaine ao jornal Nikkei Ásia. Na visão dos autores, a estratégia dos Estados Unidos não pode se basear na contenção da China, mas como acontece agora através de sanções e tarifas arbitrárias, visto que nenhuma nação asiática se juntaria ao Washington em tal política. Em vez disso, a mensagem aos aliados deveria ser a adesão a um bloco unificado, não para derrubar a China, mas para estabelecer um equilíbrio a longo prazo, disseram. Poderia ser um equilíbrio em que Pequim não fosse capaz ou não quisesse alterar a ordem global. Outro cenário poderia ser que a China um dia decida que, na verdade, tem mais a ganhar com algumas das reformas, com algumas das formas, como as coisas já são e como as coisas são ordenadas, que, ao derrubar o equilíbrio global, o seu poder poderia ser reduzido, ou os Estados Unidos e o poder aliado poderiam ser tão grandes que torne isso impossível, afirmou Black-Hill. Não creio que possamos convencer a China a não aspirar a ser o número 1 da Ásia. Em vez disso, nós, no Ocidente, os nossos amigos e parceiros em todo o mundo, precisamos de tomar medidas que aumentem a satisfação em relação à China e de desincentivos para perturbar a ordem global, acrescentou. Os autores ainda consideraram que uma guerra entre Washington e Pequim só poderia acontecer por causa de Taiwan, uma vez que não pode haver estabilização das relações Estados Unidos-China sem abordar a questão de Taiwan. Para reduzir as tensões, os autores propõem que os Estados Unidos sigam rigorosamente uma política de uma só China e rejeitem publicamente tanto a independência de Taiwan como a mudança de governo na China com objetivos políticos. Por fim, os autores citaram o Japão, afirmando que o aumento nos gastos com defesa do Japão, projetado para ser o terceiro maior do mundo em poucos anos, ocorre provavelmente após o crescimento do poder da China. Essa é a coisa mais significativa que está acontecendo na segurança asiática agora, concluíram.
Número de reservistas das Forças Armadas da Alemanha deve aumentar muito em breve, diz Berlim. O vice-inspetor-geral das Forças Armadas alemãs anunciou que dezenas e possivelmente centenas de milhares de pessoas serão recrutadas para o serviço militar do país. As Forças Armadas da Alemanha e Bundesheer estão desenvolvendo planos para aumentar significativamente o número de reservistas em meio ao conflito armado na Ucrânia, disse o tenente-general e vice-inspetor-geral das Forças Armadas Alemãs à agência alemã dpa. Não se pode ficar sem reservas. Estamos vendo isso na Ucrânia, disse Andreas Hoppe. Devemos adaptar a reserva aos desafios atuais da política de segurança para que ela possa apoiar adequadamente a Bundesheer no cumprimento das tarefas de defesa nacional da aliança, continuou ele. A tarefa inicial, de acordo com Hoppe, é aumentar a reserva básica para 60 mil pessoas. Além disso, a Bundesheer está atualmente estudando quantas pessoas no total podem ser convocadas em caso de defesa. Supomos que cerca de 800 mil pessoas podem ser recrutadas de acordo com as leis de tempo de guerra. Em princípio, trata-se de todos os que já serviram na Bundesheer, se aposentarem e ter idade adequada, de acordo com Hoppe. No entanto, segundo ele, esse número está diminuindo e a idade média desses cidadãos está aumentando devido ao cancelamento do alistamento militar em 2011. O serviço militar universal na Alemanha foi abolido em 1º de julho de 2011. Nos últimos meses, a ideia de retornar ao alistamento militar tem sido muito debatida na Alemanha em meio aos rumores de que Boris Pistorius, ministro da Defesa alemão, está pronto para apresentar sua visão sobre como aumentar o tamanho das forças armadas do país.